Olá, seja muito bem-vindo ao Vida de MEI. Hoje nós vamos conhecer a história da Letícia Marques. A Letícia é formada como tecnóloga de rede de computadores, mas a Letícia não conseguia emprego na área e aí um dia ela começou a fazer maquiagem e buscou conhecimento e mais conhecimento, se especializou nesse tema e neste mercado. A Letícia hoje é maquiadora, tem um estúdio em Santa Maria, aqui no Distrito Federal, e leva o seu negócio formalizado e com sucesso. Nós vamos analisar o case da Letícia e falar desse mercado também. Para isso eu recebo também aqui no programa a Mina Angeli. A Mina é analista técnica do Sebrae e ela fala com a gente lá de São Paulo. E aqui comigo no estúdio tenho o prazer de ter a Letícia para a gente conversar um pouco mais sobre a história dela, sobre o mercado, sobre as demandas, os desafios que ela tem pela frente. Vamos conhecer um pouquinho então da história da Letícia? Vamos lá! Meu nome é Letícia Marques, eu tenho 28 anos e eu sou maquiadora. A minha trajetória ela começou mais ou menos uns 7 anos atrás. Eu tinha 21 anos e estava recém-formada na faculdade. Eu sou formada em rede de computadores e na época eu nunca tive carteira fichada, assinada. E eu estava numa certa dificuldade em achar emprego, porque eu não tinha experiência comprovada, Eu fazia um estágio na área em que eu estava me formando e o estágio ia acabar no ano que eu me formei, E comecei a pesquisar na internet alguma coisa que eu pudesse fazer em casa, A princípio seria algo temporário, Não era algo que eu planejei, mas o empreendedorismo sempre foi um desejo. Eu sempre quis ter um negócio, mas eu não sabia qual área seguir. Então, nesse momento, eu comecei a pesquisar e aí apareceu a maquiagem. Nunca tive contato com a maquiagem, não tinha habilidade nenhuma, não sabia de nada. Mas, pesquisando ali, foi algo que eu me interessei e comprei um curso online na época e comecei a treinar em mim mesma, Ficava treinando ali em mim. Tirei algumas fotos, postei na internet e o pessoal começou a gostar. E aí, pouco tempo depois, algumas pessoas começaram a pedir para que eu as maquiasse, E aí, uma questão de poucos meses, eu já estava atendendo, E aí, eu comecei a fazer atendimentos a domicílio, primeiramente. E pouco tempo depois, meus pais sempre me apoiaram muito, muito mesmo, sou muito grata a eles, porque eles vendo que estava dando certo, eles cederam um espaço do fundo da casa deles para que eu pudesse atender lá. Então eu montei o meu estúdio, meu primeiro estúdio de maquiagem eu montei no fundo da casa dos meus pais. Hoje trabalhar com a autoestima de mulheres é algo que me engrandece muito, que me faz muito bem. E esse sempre foi o meu propósito, de trabalhar com algo que fizesse a diferença na vida das pessoas. O meu foco principal hoje na maquiagem é a maquiagem social, Que a maquiagem social ela se divide aí em eventos em geral, Ensaios fotográficos, formaturas, convidadas de casamento, madrinhas. Esse é o meu foco principal, mas eu também faço atendimento para formandas, para noivas, Mas o público que eu mais atendo hoje, que eu mais recebo, é esse público voltado para a maquiagem social. A principal diferença ela se dá no tempo, Uma maquiagem social, essa para eventos em geral, eu realizo ali por volta de 1 hora e 20, às vezes menos. Uma maquiagem de noiva, por exemplo, eu tenho que separar no mínimo 4 horas do meu dia. Então eu fecho o meu estúdio para atender aquela pessoa, às vezes mais 2 pessoas da mesma família, 3 no máximo, O intuito é manter um ambiente mais íntimo e essa exclusividade, ela acaba que torna o serviço mais caro. Não é só a maquiagem que é diferente, é um serviço totalmente exclusivo e que demanda mais tempo da minha agenda, Dura mais tempo, são mais horas de atendimento. E além de produtos, alguns produtos específicos que geralmente noivas, por exemplo, a gente usa mais produtos importados, tem esse cuidado, mas para formandas também tem esse cuidado, porque
São eventos que precisam de um cuidado mais exclusivo ali, um cuidado mais, um olhar mais crítico ali para cada detalhe, porque vão aparecer muitas fotos, vão abraçar muitas pessoas. Eu decidi apostar nesse ramo da maquiagem porque eu acreditava que era o mais fácil, mas na minha trajetória eu vi que não era. É um trabalho que exige muito investimento, né? Principalmente mensal, assim, não é algo que eu compro e não preciso comprar mais, né? Eu tenho que ficar fazendo reposição constante de produtos, então isso gera um investimento mensal. Eu me tornei MEI no primeiro ano. Assim que eu me tornei maquiadora, o meu pai, ele me apresentou o MEI, eu não conhecia, foi ele que me apresentou. E desde o primeiro ano, já esse ano eu completo 7 anos na maquiagem, e desde o primeiro ano eu sou MEI, por principalmente ver o meu negócio como uma empresa mesmo. Eu não sabia se ia dar certo ou não, mas na dúvida eu preferi já começar o meu negócio considerando ele como uma empresa, como um negócio. Então hoje já vai completar 7 anos que eu faço essa contribuição com o MEI, e também pelos benefícios, né? Os benefícios que o MEI proporciona, eu acho que é muito importante para quem é dessa área autônoma, né? Acho que é muito importante ter o acesso a esses benefícios. Como benefício de ter o MEI é ter o CNPJ, ter uma conta bancária jurídica, né? Tive essa facilidade de conseguir uma conta, a credibilidade de empresa mesmo, do cliente consultar o CNPJ e ver que a minha empresa está ativa, que é algo seguro, né? Acredito que tudo isso é benefício do MEI. Lembrando aqui de outro benefício, na época da pandemia eu não podia atender, né, na minha atividade primária, que é a maquiagem. Então eu cadastrei a atividade secundária, que foi na minha área mesmo de TI, e trabalhei alguns meses home office, né? E aí para receber o pagamento eu precisava emitir nota fiscal. E aí eu consegui receber o pagamento e ter essa facilidade de emitir a nota através do CNPJ. Quando eu comecei a pesquisar sobre empreender, eu via muito essa questão de o empreendedorismo, ele leva um certo tempo para trazer um retorno financeiro. Então eu já entrei sabendo que eu levaria no mínimo uns 2 anos para poder estruturar o meu negócio e de fato receber algum lucro, né? Então durante 2 anos, 2 anos e meio, o meu foco estava principalmente em investir, né? Investir em curso, investir em produtos, investir em publicidade para poder estruturar meu negócio e a partir daí conseguir receber lucro, né? O passo a passo da maquiagem, ele começa na preparação da pele, né? A gente faz a limpeza, faz a hidratação, identifica o tipo de pele da cliente, se é mais seca, se é mais oleosa, e aí usa produtos específicos para aquele tipo de pele, né? Essa parte da preparação de pele ao meu ver, é a mais importante ali. Uma preparação de pele bem feita, ela resulta numa maquiagem muito mais bonita e duradoura. E aí depois vem para os passos, né? Eu costumo fazer a pele primeiro, então venho ali com a base, com corretivo, faço contorno, blush, mas tudo bem personalizado, de acordo com o que a cliente quer. Então tem cliente que não gosta muito de pele muito pesada, então a gente faz uma cobertura mais leve, né? Tem cliente que não gosta de blush, então a gente ou não usa ou usa de forma bem sutil. Então a maquiagem como um todo, ela é totalmente personalizada para cada cliente, né? Para o tipo de evento que ela vai, para o tipo de gosto que ela tem, né? E também as cores, elas vão de acordo com a roupa que ela vai usar. Então tudo isso é conversado antes de começar a maquiagem, né? Tudo isso eu já faço uma conversa ali, pergunto o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Então depois de fazer a pele, eu já venho para a parte dos olhos, faço toda a maquiagem nos olhos, colo os cílios postiços, depois venho com o batom e, por último, o fixador de maquiagem, para garantir uma durabilidade.
Peles que demandam uma atenção maior, com certeza são peles com melasma, por exemplo, né? Geralmente, se a cliente deseja que se cubra o melasma, então tem que ter um preparo específico, tem que fazer a camuflagem de uma forma diferenciada. Tem clientes que optam por não cobrir, então, né, como eu falei, vai de acordo com cada cliente, né? Peles com textura, cicatriz de acne, por exemplo, não podem colocar muitos produtos iluminadores, senão vai realçar mais ainda aquelas texturas, né? Peles que tenham rosácea, por exemplo, que é uma pele mais sensível, ela precisa ser bem hidratada, precisa ser bem preparada antes de receber a maquiagem para que não aconteça de piorar e nem do resultado não ficar bom também, né? Então essas peles demandam um pouco mais de atenção. O poder principal, acredito que é resgatar a autoestima, né? A maquiagem, por mais simples que ela seja, ela não é só passar um batom e um rímel, ela certamente dá uma renovada na autoestima da mulher, né? E acho que é importante ela não que só a maquiagem tem esse poder, né? Que ela só vai ser bonita se ela for maquiada, não. Mas a maquiagem ela tem esse poder de realçar, né? Muitas vezes realçar aquela beleza que já existe, mas que pelo dia a dia, pela correria, pelo cansaço, muitas vezes está ali escondida e tal. Então a maquiagem ela tem esse poder de realçar essa beleza que já existe. O capital inicial do meu primeiro estúdio foram os meus pais. Eles tinham um carro antigo que na época eles já estavam pensando em trocar, né? E aí eles venderam e o dinheiro da venda a gente investiu no estúdio que ficava nos fundos da casa deles. Eu reformei a parede e o teto principalmente, porque eu precisava de uma boa iluminação, né? Então coloquei gesso. Comprei uma bancada pequena, né? Uma bancada camarim. Alguns produtos, né? Não comprei muitos produtos, comprei alguns. E uma cadeira de maquiagem. Inicialmente foi isso. Ser MEI é algo que exige muito esforço, né? Um esforço diário, né? Porque o MEI ele tem essa liberdade, né? De fazer os próprios horários, mas isso acaba que se não tiver um esforço por trás ali, não vai para frente, né? Então eu definiria como uma jornada de persistência e de muito estudo e dedicação. O mercado da beleza é um mercado que, na minha visão, nunca vai estar em crise. Eu sempre falo isso porque o público feminino ele sempre vai dar um jeitinho de fazer um cabelo, fazer uma unha, fazer uma maquiagem para um evento, para um casamento. Então é um mercado que sempre vai ter demanda, sempre, sempre, sempre. E o profissional, ainda que tenham muitos, um profissional ele não conseguiria atender todo mundo. Então acredito que é um mercado que tem espaço para muita gente, porque tem uma grande demanda. A importância de realizar um atendimento humanizado é principalmente que você está lidando com a autoestima de mulheres, né? Então precisa ter esse cuidado na hora de falar, na hora de indicar a maquiagem específica, tem que ter essa delicadeza, né? O atendimento humanizado, ele com certeza hoje atrai muito também. Muitas pessoas procuram o profissional que oferece um atendimento além da prestação de serviço, né? Então, ser humano, entrar na história da pessoa, entender ali o que ela quer, o que ela precisa, faz muita diferença no atendimento. Meu atendimento ele é voltado principalmente para o público feminino, né? E minha maior forma delas chegarem até mim é no tradicional boca a boca. Apesar de ter as redes sociais, né, de divulgar bastante, hoje a maioria das clientes que chegam até mim são por indicação, né? Inclusive tem clientes tem pessoas que nunca vieram aqui, mas que me seguem nas redes sociais e acredito que sentem uma confiança ali, uma segurança e me indicam para outras pessoas. Então, hoje a minha captação de clientes principalmente está nessa forma orgânica e ainda do boca a boca.
A higienização de todo o material é de suma importância, né? Ter essa biossegurança, esse cuidado. Eu faço atendimento sempre de máscara, né? E os meus pincéis, eles são utilizados, eu monto kits específicos para cada cliente, né? Então, o pincel ali que eu uso naquela cliente, eu não uso em outra, até que ele seja lavado. Então, eu usei ele na cliente, já separo, lavo, faço a lavagem dele, faço a higienização, a desinfecção e só depois disso ele volta para minha bancada. Então é de suma importância porque sim, é possível ocorrer contaminação, né? Existe essa possibilidade, então todo cuidado possível é necessário e precisa sim ser feito. Existe sim um tipo de formato de maquiagem, de técnica para cada tipo de pele. Por exemplo, uma pele de festa, de uma formanda, que às vezes quer uma maquiagem bem elaborada, eu não posso fazer exatamente igual numa pele madura, né? Que exige uma preparação de pele mais detalhada ali, mais hidratada, mais leve, né? Então, a individualidade de cada cliente, por isso que é necessário fazer essa avaliação inicial, né? Entender o que a cliente quer e fazer aquilo conforme o tipo de pele, se é mista, se é oleosa, se é madura, se é uma pele negra, se é uma pele com melasma, se é uma pele com textura de espinha. Então, para cada tipo de pele existe sim uma preparação específica. A minha principal dificuldade hoje na área em que eu atuo é a precificação, né? Porque os produtos que eu utilizo sofrem uma alteração constante de valores. E manter um valor justo, né, para o cliente e também que seja rentável para mim é uma dificuldade, manter esse equilíbrio. Então, acompanhar o mercado aí, a inflação e o investimento que eu preciso fazer e levar isso para o cliente sem que deixe de ser atrativo é uma dificuldade que eu tenho. Produto de qualidade ele nem sempre é definido só por ser nacional ou importado, né? Tem muitos produtos nacionais hoje que entregam um bom resultado e que eu trago para minha bancada também porque me oferecem boa durabilidade, bom acabamento, né? São fáceis de trabalhar e possuem uma gama maior de cores, de texturas, né? Então, produtos de boa qualidade fazem muita diferença. E mesmo no começo, assim, quando eu comecei a atender, eu sempre procurei investir em produtos de boa qualidade, porque às vezes a gente fica ali comprando vários produtos baratinhos, que não entregam um resultado tão bom, mas se eu pegasse esse valor e investisse num produto que me entregaria um resultado melhor, seria mais rentável. E foi isso que eu fiz desde o começo. O dinheiro que eu ganhava eu juntava e investia em produtos de boa qualidade, né? Não os tops do mercado, não, mas produtos sempre de boa qualidade. Bom, a minha meta é me tornar uma referência na minha área, né, da maquiagem e alcançar o máximo número possível de pessoas. E tenho alguns projetos de lançar alguns infoprodutos, né, de futuramente talvez exercer outras atividades no meu estúdio, mas sempre voltados para essa área de produção para eventos, assim. Ou no penteado, ou talvez sobrancelha, não defini ainda. Ou uma loja de maquiagem no meu próprio espaço, né? Tenho vários projetos assim, mas isso mais para o futuro mesmo. A principal dica, acredito que é amar o que faz, né? Entrar no ramo da maquiagem só pensando no dinheiro, muitas pessoas eu vejo que desistem por isso, porque não é uma área que te dá lucro ali logo de cara. Então, se não amar o que faz, se você não se identificar com aquilo, você não vai ter resultado. Então, para quem gosta da área, a principal dica principalmente é ter persistência e se dedicar, né? Se esforçar, treinar bastante, se manter atualizado ali nas técnicas e tal, mas principalmente ter a consciência de que para fazer maquiagem você precisa amar aquilo que você faz.
Pois é uma história que envolve muito dedicação, né? Muita iniciativa e conhecimento, né? O conhecimento fez toda a diferença aí de enfrentar os desafios também. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, então, conversamos com a analista técnica do Sebrae, a Mina Angeli, que está com a gente, e também com a Letícia, que está aqui no estúdio e vai contar um pouco mais da história dela também, tirar algumas dúvidas com a analista também. Vamos para o intervalo rapidinho? Vida de MEI volta já já. Com Vida de MEI, e hoje você viu no primeiro bloco, a gente conheceu a história da Letícia Marx. A Letícia é tecnóloga de rede de computadores, essa é a formação dela. Mas a Letícia hoje é maquiadora profissional, é empreendedora que teve dificuldade para encontrar um mercado de trabalho, encontrar uma vaga no mercado de trabalho, começou a fazer maquiagem, buscou conhecimento, passou a gostar e virou isso um grande negócio. Hoje ela é uma microempreendedora individual de sucesso, tem um estúdio, inclusive, aqui no Distrito Federal. Bom, para a gente conhecer um pouco mais, analisar um pouco mais a história da Letícia e falar desse mercado também, está com a gente a analista técnica do Sebrae, a Mina Angeli. Está falando com a gente lá de São Paulo. Oi, Mina, seja bem-vinda. Oi, Sebas. Muito bem-vinda, Letícia. Prazer enorme estar aqui no Vida de MEI, conversando aí com a história aí, riquíssima aí da Letícia. Ótimo, que bom ter você aqui com a gente de novo, Mina. Você esteve na semana especial Vida do MEI, né? E vem de novo trazer conhecimento, compartilhar aí seu conhecimento. Obrigado, viu? Vai ter bastante assunto para a gente tratar aqui hoje. E também está comigo aqui, como eu falei nos outros blocos, ou no bloco anterior, a Letícia. Letícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, um prazer estar com vocês, Mina e Sebastião. Obrigada pelo convite. Ótimo, obrigado a você por ter aceitado o nosso convite. Mina, vamos começar. Eu queria quase que uma leitura sua para a gente começar a conversa sobre a história da Letícia, né? A Letícia tinha uma outra formação, noutra área, né? Na área de TI, e aí começou a descobrir que podia ser uma empreendedora. Como é que a gente avalia esse cara? E o interessante é que logo ela, já no começar, ela já se formalizou, né? Que foi o primeiro, talvez, e grande passo, né, Mina? Como é que você vê essa história? Eu acho interessante no caso da Letícia é que ela viu uma necessidade, né, de ganhar um dinheiro extra e para ela ganhar esse dinheiro extra, ela olhou para uma oportunidade dentro daquilo que ela gostava, né? Então ela gostava de maquiagem, procurou um curso na área dela, né, para se especializar, perfeito, né, não sair fazendo, então ela foi buscar conhecimento técnico e depois também foi entender a parte aí legal, a parte de legislação e foi se formalizar. Então esse é um grande passo, um caminho bem importante que ela trilhou aí. Caminhos assim, né, Mina, com a busca do conhecimento, com a formalização, resultam em sucesso, né? Se bem feito, com uma gestão bem feita, tanto que a Letícia está aqui hoje para contar a história dela, né? Mas, Letícia, eu tenho uma curiosidade que talvez a gente tivesse já discutido lá na sua história, mas como é que você entrou para a maquiagem exatamente? Você era da área de TI, uma área mais técnica, como é que se sentiu a vontade, a necessidade de fazer maquiagem? Ou era algo que também você tinha um sonho aí para fazer, ou foi pela oportunidade? Não, sonho nunca foi. Nunca foi nada planejado, né? Eu estava recém-formada da faculdade, estava finalizando um contrato do meu estágio na área e, em paralelo, eu estudava para concurso também. E aí, nessa dificuldade de encontrar emprego, né, no mercado de trabalho, eu vi na maquiagem uma oportunidade, né? Porque era algo que eu poderia fazer de casa, né? Eu não teria inicialmente um custo muito alto e foi assim que eu comecei. Eu busquei um curso online, né? O meu primeiro curso foi online. Eu comecei a treinar em casa, em mim mesma, e aí comecei a postar na época no Facebook, né? Que o Facebook era o auge na época. Então eu postava algumas fotos e aí as pessoas começaram a gostar. E aos pouquinhos foi indo, começaram a me pedir para maquiar para ir num evento, uma coisa ou outra. Não cobrava nada inicialmente, né?
Até porque eu usava as fotos dessas clientes como para divulgar, né? Falei, não, agora eu estou atendendo também, estou começando agora, então se alguém precisar, é só entrar em contato comigo. Então eu usava as fotos dessas clientes para divulgação. E assim começou, né? Inicialmente seria algo temporário, né? Não imaginava que eu estaria aqui até hoje, mas eu me encontrei nessa área, de verdade. Não, esse é um processo bastante até comum, né, Mina? Diríamos, que as pessoas vão fazendo em casa, vão fazendo com amigos. Isso acontece muito na linha de confeitaria também, de padaria, né? As pessoas vão experimentando e depois isso vira um negócio mesmo. Mas muita gente esquece de formalizar, né? E aí é bom já o primeiro passo, além dessa experimentação, talvez a formalização, né? Você vai me dizer. Mas eu tenho curiosidade de saber da Letícia o que também lhe levou a formalizar. Alguém lhe lembrou de que era interessante isso? Você já tinha essa preocupação com a formalização? Quando a formalização veio no negócio? Quem me orientou nesse sentido foi o meu pai, né? O meu pai que conhecia sobre o MEI, sobre o microempreendedor individual, e já pensando lá longe na aposentadoria ou nos benefícios que o MEI oferece, né? Por estar atuando de forma autônoma, ele me orientou a me cadastrar no MEI, né? Então, desde o primeiro ano, desde quando eu comecei a de fato atender, né, eu encarei o meu negócio como empresa. Dificuldade você teve para cadastrar, para tirar o CNPJ? Nenhuma. Legal, né, Mina? Agora, é interessante isso, a gente ressaltar os benefícios, né? Sim, é interessante o pai dela ter dado essa dica, né, da Letícia, né, de ter essa visão a longo prazo, né? Não só pela aposentadoria, mas também pela possibilidade que o MEI oferece, né? Então, de comprar produtos com o CNPJ, de poder fornecer os serviços dela, né? Mesmo como maquiadora, para outras empresas, né? Então, isso o MEI traz como possibilidade para ela, né? Então, acho que nesse caso aí, a Letícia acertou de cara aí com a dica do pai dela. Teve um fator educação aí que é interessante, né? A gente fala tanto que precisa se fazer mais ou se trabalhar mais educação empreendedora. O pai da Letícia foi um educador nesse sentido aí, o que foi muito bom, né? Letícia, o que você ressalta de interessante no fato de ser MEI, desses benefícios? Eu digo no dia a dia, a facilidade de pagar lá o DAS, né? O documento de arrecadação. É simples para você se manter como MEI? O que você vê de vantajoso? É bem tranquilo, assim. Nunca tive nenhuma dificuldade para emitir nenhum boleto, nem nada. E ter um CNPJ me traz essa, não só para mim, mas para o meu cliente, né? De me ver como empresa. Então, hoje, principalmente, a importância de ter esse CNPJ para me dar essa segurança de que eu sou uma empresa, né? De que eu tenho uma empresa, e também para o meu cliente, né? Para que ele tenha essa confiança e essa segurança. É legal até para a imagem da empresa, né, Mina? Com certeza. Um erro, eu diria, né, que o microempreendedor individual, na sua maioria, comete, é não se ver como empresa. Eu acho muito legal a posição da Letícia, dela desde o início se ver como empresa e entender a importância disso, né, para o mercado mesmo, né, para que as pessoas olhem para o negócio dela e ganhem mais confiança. Então, isso é extremamente importante. Principalmente para o microempreendedor individual, né? As pessoas veem ali associado ao CPF, né, para abrir essa empresa, e não, é uma empresa, né, é uma forma de, inclusive, se começar um negócio e prosperar lá na frente. Uhum. Você já está com essas ideias de ampliação? Como é que está esse processo seu? Tenho ideias. Tenho sim, planejamento de expandir. E você vê demanda para isso? Como é que é o dia a dia? Atualmente, assim, o meu estúdio atual, ele tem mais ou menos 1 ano de funcionamento, né? Então, eu estou nessa fase de estruturação, de aumentar a demanda mesmo, para futuramente, sim, pensar em expandir. Talvez até acrescentar outras áreas de especialização no meu próprio espaço, né? Uhum. Ou com outras pessoas, ou a mim mesma, né? Fazendo alguma outra especialização. Mas são projetos futuros. Agora, o meu plano é estruturar o que eu tenho hoje.
Então, você hoje é sozinha, né? Você não tem funcionário, por mais que MEI permita-se ter um funcionário, né? Mas como é que é o seu dia a dia? Eu digo até enquanto gestão do negócio, as contas são bem divididas, bem separadas, as pessoais das contas empresariais. Como é que você faz isso no dia a dia? Graças ao CNPJ eu tenho essa facilidade, né, de poder separar as minhas contas ali, eu tenho a conta pessoal, tenho a conta empresarial, mas também tenho uma certa dificuldade em definir esse prolabore, né, que é separar de fato essas contas do que vai ali para minha pessoal, do que vai para minha empresarial. Mas a facilidade de ter as duas aí já me ajuda bastante também. Então, você tem uma especialista que vai tirar essa dúvida sua. Você tem uma pergunta para mim, talvez nessa linha que seja interessante. Principalmente essa, de como fazer essa divisão, né? De a porcentagem, como eu faço essa separação mesmo de financeira da empresa para a minha pessoa física. Do Prolabore, tá? De cara você falar de Prolabore já achei bem interessante. Isso é fundamental, né, para o empreendedor separar as contas pessoais das contas da empresa. E eu acho que um exercício, Letícia, que você pode fazer, né, para fazer esses cálculos, primeiro, o microempreendedor individual, ele é bem simples, né? Você mesmo comentou ali que é muito simples para pagar o tributo, é muito simples para formalizar. E para fazer essa parte de divisão, né, de quanto que você recebe, de quanto cabe à empresa, de quanto que você gasta para a Letícia, de quanto que você gasta para a empresa, o primeiro exercício é o tempo que você dedica à empresa, né? E aí, a partir disso, você vai começar a fazer outros cálculos. Geralmente, o microempreendedor individual, na sua maioria, até por conta de gasto mesmo, faz as atividades dentro de casa. Então, a internet é a mesma, a água é a mesma, a luz é a mesma. Então, o primeiro cálculo seria um percentual. Quanto tempo você dedica à sua empresa? E aí, esse gasto que você tem, essas despesas que você tem ali dentro da sua casa, que são dedicadas ao seu negócio, elas precisam aparecer ali nos gastos com o seu negócio, né? Enquanto que ele custa, quanto que você despende em relação a ele. Então, esse seria o primeiro exercício. Tá certo. Bom, a gente tem mais dúvidas, mas vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, meninas, a gente segue na conversa aqui no Vida de MEI. Vamos fazer um intervalo rapidinho então, voltamos já já. Com Vida de MEI, hoje nós estamos conhecendo e analisando a história da Letícia Marques. A Letícia é microempreendedora individual e tem um estúdio de maquiagem aqui no Distrito Federal. Bom, a gente teve 2 blocos já. No primeiro conhecemos a história numa reportagem. No segundo conversamos um pouco com a especialista Amina Angeli, que está lá em São Paulo, é analista técnica do Sebrae. E a Letícia está aqui comigo no estúdio. Então a gente está trazendo aqui um pouco mais de informação a respeito do empreendimento da Letícia e também um pouco deste mercado e da vida de MEI, né? Bom, e como MEI e como microempreendedor, como empreendedor no geral, a gente tem, claro, sempre as oportunidades, os desafios, os perrengues também, como a gente costuma dizer. E aqui no Vida de MEI a gente tem um quadro específico chamado o perrengue. Qual foi o perrengue do empreendedor? Vamos saber qual foi o maior perrengue da Letícia nesse tempo? Vamos lá. Bom, os momentos de maiores perrengues que eu já passei foram quando eu atendi a domicílio, né? Então aconteceram várias situações inusitadas e algumas me marcaram de certa forma, né? Uma delas foi quando eu fui atender uma cliente na casa dela e faltou energia, né? No começo do atendimento, estava chovendo muito. E ela tinha horário para ir, eu não lembro qual evento que era, se era formatura, não sei. Mas na época o meu esposo, ele me acompanhava, né, nos atendimentos, eu nunca costumei ir sozinha, ele sempre ia comigo. E aí eu tinha uma lanterninha, aquelas luzes de emergência, sabe, que a gente liga ali
Geralmente eu levava para fazer a foto no final e nesse dia essa luz de emergência serviu como emergência mesmo. Ele ficou segurando a luz ali até eu finalizar a maquiagem, porque a energia não voltou, né? Então, se eu não tivesse essa luzinha, provavelmente teria sido mais difícil. Teria usado ali a lanterna do celular. Teria dado certo, acredito, mas com um pouco mais de dificuldade. Mas vamos trazer essa conversa então, falar um pouquinho mais desse perrengue da Letícia, aqui com a Mina, que está aqui comigo, e com a Letícia também. Eu quero que até que você me conte um pouquinho mais de como é que foi essa história. E esse foi um dos perrengues, né? Essa história do seu marido ajudá-la com a iluminação no dia que faltou energia. Mas no dia a dia tem muito, né, Letícia? Tem bastante, mas os principais perrengues que eu já passei foram na época que eu atendia a domicílio, né? Enquanto eu não tinha estúdio ainda. Porque carregar todo o material já é um perrengue, né? Tudo muito pesado e às vezes subir escada e pegar chuva. E teve essa situação com meu esposo, que a gente estava na casa de uma cliente, ele foi me acompanhar e faltou energia e já estava dando o horário dela sair. Eu precisava terminar o meu trabalho, então a gente carregava uma lâmpada daquelas de emergência que eu usava para tirar foto. E ainda bem que eu tinha ela, porque ela não precisa de ligar na tomada, né? Então ele ficou segurando ela ali em cima da cabeça da cliente, coitada. E aí deu pra gente finalizar, né? Mas principalmente nesses atendimentos a domicílio, essa falta de estrutura, assim, muitas vezes causa bastante perrengue na vida da gente. Mas é iniciativa, é inovação também, né, Mina, de certa forma, que a inovação não precisa ser algo grandioso, às vezes é uma ideiazinha nova ali que transforma o negócio, né? Como é que você vê também essa questão do perrengue na vida quase que solitária de MEI? Então, a jornada empreendedora, Sebastião, ela é solitária, né? E ela é cheia de imprevistos, né? Todos os dias, a todo momento, como a Letícia comentou aí, o empreendedor tem imprevistos. Então, alguns dos comportamentos que a gente destaca e trabalha, inclusive, aqui no Sebrae, são os de independência, autoconfiança e persistência, né? Então, e aí também tem aí a criatividade que acompanha para que esses comportamentos sejam trabalhados, né? Então, no caso dela, né, ela citou esse perrengue especial aí que o marido dela, na época que ela estava no atendimento em domicílio, segurou lá a lâmpada, mas aí a gente vê, por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma maquiagem, ela provavelmente tem algum compromisso importante ali, né, algo perecível, não dá para, olha, eu vou reagendar. Então, é fundamental ter esse tipo de comportamento e esse tipo de sacada. Então, Letícia se virou muito bem aí nos perrengues aí que ela trouxe. O que não pode é perder o negócio, né? Nesse caso, então, tem compromisso, né? Não pode perder o negócio, sempre dá um jeito. É a questão até da relação humanizada ali que se resolve o problema como tem que ser, né? Agora, tem perrengue? Tem lado bom também, tem o pulo do gato, que a gente chama também aqui no programa, que é aquela sacada ou aquela iniciativa que fez toda a diferença no negócio, né? E a Letícia também teve, nessa trajetória dela, o pulo do gato. Vamos ver qual foi? O meu pulo do gato, acho que a virada de chave foi quando eu vi a necessidade de ir para um espaço maior, né? Eu vi essa necessidade, mas eu tinha medo, né? Apesar de ter uma clientela boa, eu tinha medo, né? Eu tinha insegurança. Mas devido a uma situação que aconteceu na minha família, né? Que foi a doença da minha avó, no ano passado, em 2022, a minha avó teve câncer e o meu estúdio ele ficava localizado na casa da minha mãe, né? E na casa da minha mãe não tinha quarto no térreo. Então, minha avó necessitava de cuidados e por esse motivo nós optamos por trazê-la para cá, para a casa da minha mãe. E eu cedi o meu espaço para ela, né? Então, o espaço que eu tinha montado no meu estúdio eu desmontei e a gente montou um quarto para ela, enfim. E nesse momento apareceu a oportunidade, né? O prédio em que eu estou hoje, ele era recém-inaugurado. Apareceu a oportunidade, eu vim ver a sala. Na hora que eu entrei, eu falei, é aqui, precisa ser aqui. Acho que chegou a hora, né, de eu dar esse passo, de eu poder aumentar
público, né? Porque aumentando o espaço eu consigo aumentar a minha clientela. E foi nesse momento que eu assinei o meu contrato. Foi num período de dor, né, familiar, no período da doença e depois do falecimento da minha avó, que teve essa virada de chave e eu trouxe o meu estúdio para um espaço maior após esse acontecimento. Muito bem, é crescimento, né? É evolução. O pulo do gato dela traduz bem isso, né? Saiu de uma estrutura e avançou e muito, né, Letícia? Como é que foi esse processo aí do seu pulo do gato da saída da casa lá dos seus pais, onde você tinha a estrutura, e aí foi para o estúdio que você tem hoje? Bom, como você mencionou, o meu primeiro espaço eu montei na casa dos meus pais, né? Eles me cederam um espaço que eles tinham lá, que foi onde eu comecei a atender, tendo uma estrutura, né? Eu saí do atendimento a domicílio para ter essa estrutura, para oferecer mais conforto, né, para as clientes e para mim também. E vendo a demanda, né, que foi aumentando, era um espaço relativamente pequeno, há mais ou menos um ano, tive esse pulo do gato, né, de poder ir para um espaço maior, de oferecer essa comodidade e um espaço mais que possa abranger mais pessoas, né? E não somente na quantidade de clientes em si, mas também a localização do espaço é algo que também me ajuda muito nesse sentido de prospectar mais clientes, digamos assim. Ótimo. Mina, nesse processo de crescimento, quando o empreendedor percebe que precisa de mais espaço, que a demanda está maior, tem outras questões que deve atentar para isso também, né? A gestão passa a receber uma atenção, eu imagino, muito maior, né? Qual é a sua orientação, a orientação do Sebrae nesse sentido? De quando a gente percebe que dá para dar um pulinho do gato no negócio. Qual é a atenção que tem que ter? O primeiro ponto, Sebastião, é entender que é o momento de se crescer e não ter medo, né? Entender e estudar o que precisa ser feito para crescer. E nisso a Letícia trouxe essa análise muito bem. Um dos principais pontos é ver se esse crescimento, o que isso vai impactar financeiramente, né? Que tipos de investimentos, o que vai sobrar no bolso do empreendedor para fazer boas escolhas, né? E o principal de tudo isso, né, vendo que está dentro do orçamento, isso de fato vai ajudar a prosperar, é também analisar o que isso vai trazer de benefício. Aí a Letícia comentou muito bem, traz comodidade para o cliente, ele se sente melhor, traz conforto, né, para o cliente, né, eu estou mais próximo deles, eu ofereço mais serviços a partir desse crescimento, o que isso vai agregar para o meu negócio. Interessante aí a gente lembrar da importância ainda nessa hora, e mais ainda, da formalização, né? Porque é com a formalização que você tem possibilidade de ter crédito, talvez para expandir. Letícia, foi o seu caso? Você precisou de buscar crédito para essa expansão? Você tinha recursos já? Como é que foi no seu caso? Eu já tinha um planejamento, né? Que era algo que eu pensava, então eu já tinha uma reserva. Porque já tinha uma organização bem feita, uma gestão bem feita, né? Mas a expansão, o crescimento, né? Um pulo do gato muitas vezes exige crédito. O crédito exige formalização, né? A gente ressaltando sempre dos benefícios que é da formalização do microempreendedor individual e justamente nesse momento, porque se começa como micro, como MEI, e a ideia é sempre de crescer. Talvez a Letícia venha aqui na próxima semana, no próximo mês, me falar que é uma microempreendedora, já tem outra categoria. Mas por quê? Porque ela está formalizada, organizada, né? Buscou recurso, né? Chamar atenção para isso também, né, Mina? Do quanto é importante, de novo, a formalização para se pensar em crescimento, né? Sim, a formalização é fundamental, né, para pegar as oportunidades, né, para se entender como empresa e trabalhar como empresa. Então, essa questão do crédito que você trouxe, Sebastião, é uma possibilidade, né? E um ponto que a Letícia traz ali, e que é o caminho, né, correto, foi o planejamento, né? Ela planejou crescer, ela entendeu o que ela precisaria para crescer, ela entendeu quais eram os benefícios para o cliente e ela encontrou o momento certo de crescer. E ela olhou também aí para a necessidade que ela tinha. Ela teria como possibilidade, que talvez seja num outro momento, a possibilidade de captar crédito. Mas como ela agiu de maneira planejada, muito provavelmente ela fez um caixa, né? Ela deixou uma reserva ali
para crescer. Então, isso é fundamental mesmo. Ótimo. Não, então, e tem uma outra questão interessante, que a gente não vai deixar de falar aqui, que é a divulgação, o marketing também que se faz do trabalho, né? E no trabalho que você faz, marketing e redes sociais, então, tá ali à mão, né? Uma ferramenta e tanto, né? Eu queria saber de você, se tem dificuldade nesse sentido, nesse processo? Você usa muito da rede social? Como é que é também o teu trabalho de divulgação de marketing do seu negócio? Eu uso bastante as mídias sociais, né? Onde eu mais divulgo ali os trabalhos que eu faço. Mas eu tenho sim essa dificuldade de aparecer, de gravar vídeo, de me gravar divulgando o meu negócio. Então muitas vezes eu posto somente o trabalho que eu realizo, às vezes alguns bastidores. Mas eu sinto que falta um pouco disso em mim ainda, de me colocar mais à frente ali do meu negócio, né? Mina, eu estou aqui entrando, mas é quase que já uma pergunta para você. O que é que a gente faz, então, como microempreendedor? Essa é uma ferramenta que não dá para dispensar, não dá para subestimar e precisa ter uma iniciativa para isso também, né? Se a gente, às vezes, não tem muita habilidade, não tem muita afinidade, mas é uma grande ferramenta. Como é que se trabalha isso? Qual é a orientação? Bom, primeiro eu quero deixar o convite aí para tudo que a gente está falando, Sebas. A gente tem dentro do Sebrae orientação e tem cursos ali, tanto online quanto presenciais, e aí é importante buscar de fato o Sebrae para esse tipo de apoio, né? Tem muito conteúdo para auxiliar o empreendedor nesse sentido. O fato é que o empreendedor não pode ter vergonha, né? Então, pode ser que aconteça, como vem acontecendo no caso da Letícia, né? Aos poucos ela vai se soltando, mas é uma ferramenta que não tem como deixar de lado. Hoje em dia todo mundo está nas redes sociais, é importante estar nas redes sociais. Para o negócio dela é fundamental, né? As pessoas buscam esse tipo de conteúdo lá, então é uma forma orgânica, nós falaríamos, né? Aqui tecnicamente, é uma forma orgânica de se crescer, né? Muita gente fala, eu preciso investir dinheiro, né? Marketing, eu tenho que gastar muito dinheiro, né? Para impulsionar, né? Ou fazer coisas para aparecer. E não, quando você produz um bom conteúdo, né? Pega uma cliente que se disponibilizou, como a própria Letícia falou, né? Disponibilizou a fornecer a imagem dela em contrapartida dos serviços, é uma oportunidade que se tem para mostrar o resultado, né? E ela, o uso disso, aos poucos, tô vendo que ela vai se soltando aí, e isso é fundamental para o empreendedor. Ótimo. Meninas, a gente está chegando quase aqui no final, tem pouco mais de 2 minutinhos. Eu queria mesmo deixar elas muito à vontade, eu espero que tenha deixado no programa, mas mais ainda nesse final, para a Letícia talvez colocar alguma questão que ainda tenha e que a Mina possa dar uma ajuda, ou mesmo da sua percepção de participar aqui do programa dessa forma, de expor o seu negócio, das suas dúvidas, desafios, oportunidades, e da Mina também concluindo já o nosso raciocínio, a nossa conversa de hoje. Mas Letícia, fique à vontade. Bom, estar aqui hoje para mim já é um grande passo, né? Eu acredito que divulgar o meu negócio através do Sebrae, estar aqui tendo essa oportunidade para mim é uma honra, é um prazer muito grande. Eu agradeço demais o convite. E ser MEI, acredito que é isso, né? Não ter medo, mesmo tendo medo, ir assim mesmo, né? E eu queria só perguntar para a Mirna sobre um pouco da questão da precificação, muitas vezes, que é algo que eu também tenho uma certa dificuldade ali de colocar Como precificar, isso, né? É difícil, a gente tem muitos empreendedores com essa dúvida também, né, Mina? Sim, essa questão da precificação, ela leva a alguns fatores, tá, Letícia? O primeiro deles é o seu custo, tá? Você não vai pagar para trabalhar, né? Então, o seu preço tem que estar dentro daquilo que você gasta e o quanto que você precisa receber para o seu negócio girar. Esse é o primeiro ponto que você tem que analisar. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu estou olhando para o meu concorrente, ou usa algum markup, né? Existe uma técnica de markup que é chamada, quando você coloca algum percentual. Nem sempre isso está dentro da sua realidade, né? Tem que olhar o quanto que você precisa receber para o seu negócio fornecer. E aí você tem uma outra análise que é fundamental.
o quanto que o seu cliente, aquele cliente que você determinou como público-alvo do seu negócio, está disposto a pagar. Porque aí você tem que fazer uma combinação disso, quanto que eu preciso para sobreviver e quanto que o meu dinheiro, quanto que o meu cliente está disposto a pagar. E o que eu preciso adequar no meu negócio para que o meu cliente esteja disposto a pagar aquilo que eu preciso para o meu negócio funcionar. Então, essa combinação, ela olha para uma série de fatores, tá? Não é só olhar a concorrência. Claro que você tem que olhar o quanto que o seu concorrente, aí você tem que entender quem de fato é o seu concorrente para você cobrar algo semelhante a ele. Mas se ele não tiver as mesmas condições que você, quantidade de funcionários, o mesmo aluguel que você paga, né, os mesmos gastos que você tem, ele já não é seu concorrente. Então, tem que olhar para todos esses fatores. O concorrente, né, o quanto que ele cobra para o mesmo tipo de serviço, o cliente, quanto que ele paga, está disposto a pagar, e o quanto que você precisa para o seu negócio funcionar. Tá certo, tá dito de forma objetiva. Muito mais informações é procurar o Sebrae, que tem sempre informação. Mina vai voltar outras vezes para conversar com a gente. Mina, por hoje, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Foi um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês e prazer enorme, Letícia, em conhecê-la. Prazer. Muito bem, Letícia, muito obrigado também pela sua participação hoje aqui com a gente, deixou seu trabalho lá, veio conversar, porque mais do que contar a história, é levar conhecimento também, levar experiência para outros empreendedores também. Muito obrigado, foi um prazer tê-la aqui conosco também. Eu que agradeço você, muito obrigada. Muito bem, e muito obrigado a você de casa que acompanhou o Vida de MEI de hoje. A gente volta num próximo programa. Forte abraço e até mais.